No dia de ontem, como sabem, tivemos a segunda volta das eleições presidenciais e Miguel Sousa Tavares foi um dos convidados a comentar na CNN, evidentemente, como não poderia deixar de ser, e Miguel Sousa Tavares diz-se aliviado porque a democracia no dia de ontem foi salva, segundo o próprio, e eu decidi trazer este excerto para falarmos um bocadinho sobre o tema e também para abordar as eleições presidenciais como um todo e em específico esta segunda volta, que me parece que evidentemente tem que ser comentada sobre vários ângulos. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Sousa Tavares, começo por ti. Esta diferença entre André Ventura e António José Seguro, por aquilo que estamos a ver, quer por resultados, quer pela nossa projeção à boca das urnas, é uma diferença que vai evitar que André Ventura possa reforçar o que tem vindo a dizer, que é o líder da direita e que poderá substituir a AD em breve? Boa noite, Sandra. Essa análise eu faço para quando houver mais dados. Agora, enquanto cidadão, deixa-me dizer que eu vivo um momento de grande alívio e grande alegria. E mesmo debaixo de chuva, que o líder parlamentar do Chega acabou de dizer que nem no terceiro mundo se vota assim, os portugueses votaram, e de um dia cinzento fizeram um dia claro. Falhou. Eu não quero tirar mérito à vitória de António José Seguro, sétimo Presidente da República em democracia, que ele merece, mas não há dúvida que muitos se mobilizaram, sentiram o momento, e derrotaram o populismo, a demagogia, a política feita com mentiras, a política feita com golpadas, o aproveitamento de catástrofes, como visto nos últimos dias para fazer campanha eleitoral e, acima de tudo, a tentativa de adiar as eleições e de desmobilizar os eleitores. Isso falhou. Eu espero que o André Ventura tenha aprendido a lição. Bom, e foi basicamente este o comentário de Miguel Sousa Tavares. Eu acho absolutamente indescritível que um comentador que bem sei que tem o seu viés político e ideológico, mas que é chamado para comentar uma noite eleitoral, diz-se aliviado por causa do resultado. Ou seja, em vez de fazer como as próprias televisões todas deveriam fazer, a declaração de interesses e dizer, meus amigos, estamos numa televisão de esquerda, o Miguel Sousa Tavares começa por dizer, eu estou muito aliviado, estou muito satisfeito, grande resultado do meu ponto de vista. E portanto, isto é uma piada de mau gosto, evidentemente. Miguel Sousa Tavares nunca foi comentador, sempre foi um militante. Agora, olhando para aquilo que foram as presidenciais, eu acho que as pessoas têm que se perguntar porque é que António José Seguro foi o Presidente da República mais votado, não percentualmente, mas em termos de votos, de sempre. Quando vocês olham para todos os Presidentes da República, sendo que António José Seguro é o sétimo, portanto, para os outros 6, quando vocês olham para os outros 6 Presidentes da República, vocês reconhecem a António José Seguro uma capacidade de mobilizar a maior parte do país em torno, enfim, da sua pessoa ou da sua presidência? Ou o que vocês veem é que António José Seguro foi António José Seguro contra André Ventura, mas poderia ter sido, eu cheguei a dizer isto em live stream, poderia literalmente ter sido o Nodi contra o André Ventura, porque o povo português, no caso afeto ao PSD, ao PS, à AIL, etc., e ao Bloco, evidentemente, e os partidos mais à esquerda, iriam todos votar em qualquer pessoa que não fosse André Ventura, porque esta é a questão que tem que se fazer. E reparem, vocês conseguem perceber que António José Seguro não só não foi um presidente propriamente escolhido por si só, através da primeira volta. O que é que aconteceu na primeira volta? Vamos ser honestos. É que agora as pessoas que fazem grandes celebrações em torno de António José Seguro ser o Presidente da República mais votado de sempre, como se isso fosse mérito do próprio, vocês têm que olhar para a primeira volta. Até porque, como todos nós sabemos, só há 40 anos é que houve uma segunda volta. Portanto, se há uma garantia que nós temos, é que António José Seguro não é tão unânime, nem de perto nem de longe, como os seus votos atualmente dizem que ele é. É porque André Ventura, segundo os estudos da Católica, guardou para si 75% a 80% dos votos da primeira volta e, portanto, o seu eleitorado 75% a 80% já vinha da primeira volta. Ou seja, André Ventura foi escolhido por essas pessoas como a primeira escolha face a todos os mais de 10 candidatos que havia no boletim de voto, alguns deles que nem sequer eram propriamente parte do boletim de voto, porque, como sabem, alguns nem sequer tinham recolhido as assinaturas necessárias, etc., como é o caso de Joana Amaral Dias, que fez uma grande figura no Instagram, diga-se de passagem. Mas, olhando para a primeira volta e olhando para uma circunstância em que o país está pela primeira vez em 40 anos numa segunda volta, ou esteve, porque as eleições já terminaram, o que nós percebemos é que António José Seguro não foi votado por
ser António José Seguro. António José Seguro, uma boa parte do seu eleitorado que lhe conferiu estes votos todos foi em rejeição a André Ventura. E, portanto, bem sei que André Ventura perdeu as eleições de ontem, António José Seguro é o vencedor da noite, não coloco isso em causa, é o novo Presidente da República, os portugueses decidiram, os portugueses terão os resultados das suas escolhas, a vida é mesmo assim. Agora, as pessoas que, primeiro, não gostavam de António José Seguro e hoje celebram a vitória de António José Seguro como se fosse sua. Falo, por exemplo, do Rui Tavares, que dizia que também é o nosso presidente, referindo-se ao eleitorado do LIVRE, quando nós todos sabemos que o nosso presidente, quando falamos do LIVRE, foi um homem que ficou atrás do Manuel João Vieira. E, portanto, convém não esquecer e posicionar bem as coisas como elas são. E uma boa parte do Partido Socialista, que hoje celebra com António José Seguro e se tenta alavancar com a vitória de António José Seguro, estamos perante um partido que não foi unânime no seu apoio, que foi muito tardio no seu apoio. Houve algumas figuras que foram chamados os passistas, quase que criando um grupo de pessoas que não são pessoas, não são pessoas que sejam passistas ou que sejam isto ou que sejam aquilo, são pessoas que pensam pela sua própria cabeça e que escolheram votar em António José Seguro, e eu respeito isso, evidentemente. Os passistas, como os mídias tradicionais chamaram, como se fosse um grupo de pessoas homogéneo, que nós sabemos que são pessoas que, exatamente como os costistas, pensam de forma diferente sobre determinados temas, são pessoas individuais que pensam sobre determinados temas e escolheram apoiar António José Seguro. Os passistas chegaram primeiro ao apoio, por exemplo, lembro-me de Pedro Gomes Sanches, chegou primeiro ao apoio a António José Seguro do que o próprio Partido Socialista. E, portanto, nós vemos que António José Seguro não é unânime em Portugal, por muito que uma boa parte dos votos dele tente dizer isso, e os comentadores tentem dizer isso, não era unânime no Partido Socialista, não era sequer unânime à esquerda, e de repente tornou-se o presidente com imensos votos, e bem, tem legitimidade, o povo português votou. Agora, não me venham a dizer que António José Seguro é uma figura fora da caixa porque tem mais votos do que os outros presidentes, porque o verdadeiro tema destas presidenciais não foi António José Seguro, foi rejeitar André Ventura. Essa que é a verdade, por muito que haja comentadores que queiram desfazer a coisa. E, portanto, Miguel Sousa Tavares diz-se aliviado por causa da democracia. Eu acho que ele está aliviado por manter o seu posto de trabalho, se querem que eu seja honesto. E Pedro Pinto chegou mesmo a dizer: só no terceiro mundo é que se vota desta forma. E, portanto, eu acho que é evidente que só no terceiro mundo é que se vota desta forma. Quem olhou para as imagens de barcos, de barquitos, a transportarem os votos, as urnas, e ficou satisfeito com aquilo ou não ficou incomodado, é porque se está a borrifar para o país e está mais preocupado com as suas vitórias políticas. Foi doloroso de ver barcos a transportarem votos, porque havia zonas que só conseguiam colocar as pessoas a votar com barcos, precisamente por causa das catástrofes naturais que têm assolado o país nos últimos tempos. E, portanto, se o Miguel Sousa Tavares acha minimamente coerente dizer não, nós achamos normal votar em barcos num país europeu que se diz de primeiro mundo, então o Miguel Sousa Tavares tem uma visão diferente do que é um país de primeiro mundo e do que é um país de terceiro mundo propriamente dito. Em última instância, um resumo sobre as presidenciais. Eu acho que um mau resultado seria abaixo da percentagem da AD nas legislativas. Já tinha dito antes dos resultados eleitorais, volto a dizê-lo agora. Esperava mais. Esperava que André Ventura ultrapassasse, por exemplo, a barreira dos 35%. Estava à espera disso, confesso. E, portanto, desse ponto de vista, no meu entender, não foi tão bom como poderia ter sido, nem de perto nem de longe. Mas, por outro lado, acho que André Ventura cumpriu aquilo que eu achava. André Ventura não definiu isso como objetivo, mas que me parecia evidentemente um objetivo do Chega, que era, em primeiro lugar, romper o recorde anterior do Chega, que foi ultrapassado, que eram 1.400.000 e tal votos, e agora são 1.700.000, mais de 1.700.000, portanto foi ultrapassado por uma grande margem. Por outro lado, a barreira percentual da Aliança Democrática também foi ultrapassada e, portanto, isso coloca o resultado de André Ventura positivo, no meu entender. Do ponto de vista de António José Seguro, não há nada a dizer, é o novo Presidente da República, foi o Presidente mais votado, portanto, do ponto de vista democrático, tem uma legitimidade que a maior parte dos presidentes anteriores não tinha, do ponto de vista percentual não ultrapassou os recordes, o recorde de Mário Soares e, portanto, ficou aquém, e é importante dizer que as próprias projeções das televisões falharam, as duas, as projeções tanto da abstenção como da percentagem dos dois candidatos. Foi isto. Acho que agora começa o caminho para São Bento. André Ventura vai ter que se afirmar ainda mais na Assembleia da República.
Parece-me que vai precisar de criar uma visão mais clara de país para cativar as pessoas que ainda não foram trazidas do centro-direita para a direita, e portanto isso vai precisar de uma reinvenção política, não perda de identidade, porque perda de identidade ninguém deve aceitar do partido no qual faz militância, ninguém deve, mas eu acho que tem que haver uma reinvenção para trazer o centro-direita, que claramente uma boa parte deles está disponível para votar em André Ventura e tem ainda alguns entraves. Além disso, tivemos metade dos eleitores disponíveis na abstenção. E, portanto, André Ventura tem tanto margem para crescer, parece-me que isso ficou latente nos resultados eleitorais, tem tanto margem para crescer no centro-direita, como tem, evidentemente, na abstenção, que foi 50% ou 51%. Portanto, há literalmente uma maioria absoluta sentada no sofá que pode eventualmente vir a votar. E, portanto, uns por umas razões, outros por outras, mas o que é facto é que temos em torno de 5 milhões de pessoas que podem ir votar. E, portanto, vamos ver se André Ventura vai conseguir ou cativar as pessoas que estão na abstenção ou cativar as pessoas que já votam, mas que estão neste momento no centro-direita. Acho importante dizer que esta subida eleitoral de 300 mil votos não é coisa pouca, é muito importante e talvez tenhamos dado no dia de ontem o último passo que faltava, ou o penúltimo passo que faltava para São Bento. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.